Deuteronômio 31. Vamos ler primeiramente apenas o versículo 6, mas mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler depois o contexto e aquilo que vem por vir. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro. Então, se você está vendo a novela, vai achar rápido. Deuteronômio 31, a partir do versículo 6. Vou ler devagarzinho, o irmão vai acompanhando comigo. Vamos ler primeiramente somente esse versículo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Vamos orar. Santo Deus, vem agora, Senhor, acalmar os nossos corações. Tirar das nossas mentes, ó Pai, toda a preocupação com que há lá fora, Senhor. As preocupações, ó Deus, que tem afligido os nossos corações, as batalhas da semana, Senhor, que isso tudo fique um pouquinho lá fora, para que nós possamos nos concentrar inteiramente na Tua palavra. Senhor, sabemos que estás conosco a cada momento, principalmente neste aqui. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de nos achegar mais a Ti, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de tudo que tem nos prendido, Senhor. E que a Tua palavra possa germinar nos nossos corações, trazendo frutos, ó Pai, de mudança, de fé, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Bom, como já mencionei, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, faz parte dos Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ambos os 5 livros foram escritos por Moisés. Então, embora a história de Moisés esteja lá no Êxodo, foi o Moisés quem escreveu Gênesis, porque, inspirado por Deus, ele sentiu a importância de ensinar ao povo de Israel a sua origem, de onde eles vieram e o porquê se encontravam naquela situação de escravidão. E o livro de Deuteronômio, ele nada mais é do que uma repetição de tudo aquilo que Moisés falou nos seus livros anteriores. Então, o livro de Deuteronômio, em poucas vezes, vai nos apresentar algo novo. Quase sempre, ele é uma repetição didática daquilo que foi explicado antes. Por quê? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Então, quando Moisés apresentou a lei para eles, e eles passaram a conviver em sociedade, ali naquele ambiente desértico, onde eles viviam em tendas e etc., eles ficaram aquele tempo todo baseados e seguindo aquelas leis. Porém, Moisés já estava velho, estava próximo do fim. Então, Moisés, antes de morrer, ele vai fazer um repeteco de tudo aquilo que ele falou, para que o povo não se esqueça depois da sua morte. Então, quando nós vamos ler o livro de Deuteronômio, nós temos que enxergar essa preocupação. Moisés está preocupado de que quando ele vier a falecer, o povo abandone os caminhos do Senhor. E é nisso que todo o livro vai se basear. Por que esse medo de Moisés? Por que Moisés tem esse medo de que o povo se desvie após a sua morte? Porque, infelizmente, irmãos, uma realidade não apenas daquela época, mas também nos dias de hoje, é que, infelizmente, nós depositamos as nossas esperanças mais em homens do que em Deus. E muitas das vezes nós baseamos a nossa fé na fé de outros. Enquanto aquela pessoa estiver na presença do Senhor, eu estou seguindo o exemplo dela. Mas a partir do momento em que ela sai, seja por ter se desviado, ou por ter falecido, ou por ter ido morar em um lugar distante, a minha fé começa a se apagar. Há muitos
daqueles que são presos à fé de outro. É preso à fé do pastor. Enquanto o pastor estiver na igreja, ele tem fé. Se o pastor se ausenta, sua fé acaba. É preso talvez por um familiar, aquele familiar que o trouxe para a igreja primeiramente, aquele familiar que era crente primeiramente, ou que é o mais firme do seu lar. Enquanto esse crente estiver ali, ele é firme, mas a partir do momento em que ele se afasta desse crente, sua fé começa a se esfriar. Esse perigo de nós colocarmos a nossa fé, não primeiramente em Deus, mas em intermediários, causa sérios problemas para a nossa vida espiritual. Primeiro, ficamos dependentes de pessoas e pessoas são falhas. Segundo, não desfrutamos verdadeiramente da fé em Deus, porque sempre dependemos de outro. E com isso eu não estou dizendo que os irmãos não dependam dos outros. Sim, dependemos. Mas há também o nosso íntimo, a nossa individualidade com Deus. E ela precisa ser respeitada. Haverão momentos de oração que devem ser somente eu e Deus, não tem que ter intermediários. Haverão momentos de clamor ao Senhor, que deve ser eu de joelhos e Deus nos céus, e ninguém mais deve saber o que está acontecendo. Haverão momentos em que eu deverei chorar perante o Senhor, sozinho, eu e Deus. E haverão momentos em que talvez eu até precise de outras pessoas, mas essas pessoas não estarão perto. Nem sempre o pastor da igreja vai estar perto. Nem sempre o irmão, nem sempre o pai, a mãe, a filha, nem sempre o parente, nem sempre o amigo, nem sempre aquele crente que sempre te apoia, nem sempre estarão perto de você. Haverão momentos em que você estará sozinho e vai ser você e Deus. E a preocupação de Moisés é, quando eu me for, o que esse povo vai fazer? Chegar uma notícia aqui agora, Deus livre e guarde. Seu pastor voltando do passeio, o carro bateu, morreu todo mundo. Deus livre e guarde. Ficou órfão já, pela boca do diácono. E aí? Como é que vai ficar a tua fé? Pastor subiu para a glória. E tu que ficou? Como é que vai ficar a tua fé? Nem sempre ele vai estar aqui. Nem sempre ele vai estar aqui. E nunca deve partir da igreja um desejo de se livrar do seu pastor, pelo amor de Deus. Mas ele prega para nós, para nos preparar para o dia que ele não estiver aqui. E nós precisamos ouvir cada mensagem sabendo disso. Porque na segunda-feira, quando ele não estiver perto de mim, é ali que eu vou praticar o que ele pregou domingo. Essa individualidade com Deus é o que faz o cristão. O meu momento com ele sozinho, eu e ele. As minhas orações particulares, a minha leitura bíblica particular. Só lê a Bíblia se tem alguém perturbando, enchendo o saco. Se não tiver, não lê. Tem algo errado. E precisamos nos cuidar disso. Vamos para o contexto, o versículo 1. Capítulo 31, versículo 1. Moisés disse ainda essas palavras a todo o Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês. Vocês tomarão posse da terra deles. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Até aqui. Então, qual é a base que Moisés quer dar para o povo? Eu não estarei aqui para sempre, mas o Senhor sempre estará à frente de vocês. Irmãos, nós precisamos sim nos espelhar nas nossas lideranças, mas acima de todas as coisas, deve estar a fé no nosso Deus. Porque aonde o homem não pode ir, o Senhor continua à frente. Aonde o homem não pode chegar, o Senhor continua guiando. Aonde o homem não pode passar, continua o Senhor abrindo o mar. Porque vamos imaginar aquele povo, um povo que era escravo, e através dos milagres operados na vida de Moisés, é que eles foram livres. E agora sem Moisés, quem vai abrir o mar? E agora sem Moisés, quem vai orar para cair pão do céu? E agora sem Moisés, quem vai liderar esse povo? Quem vai guiar a gente para frente? Moisés está apontando, olha, Deus continua à frente.
Deus continuará guiando o seu povo para a terra prometida. Deus continua nos guiando, Deus está à nossa frente. E é olhando esse contexto que nós começamos a entender o versículo 6. O Senhor não nos abandonará. Jamais. E esse é o título da mensagem de hoje. A fidelidade de Deus, Deus não nos abandona. Olhando o contexto em que nós estamos vivendo, um contexto de calamidade, não que já o Brasil e o mundo não tenham vivido tempos terríveis e difíceis, mas baseados nos tempos em que nós estamos vivendo, em que muitos têm sido destruídos por essa pressão, essa maldade que tem cada vez mais crescido, não apenas da questão da doença, mas todas as crises que vêm com ela, todas as batalhas e todas as dificuldades que vêm com ela. Quantas vezes talvez não nos perguntamos onde está Deus e o que Ele está fazendo que não está vendo tudo isso? Onde Ele está que não está vendo a crise dentro do meu lar? Onde Ele está que não está vendo a minha crise financeira? Onde Ele está que não está vendo essa crise nacional, essa guerra de poderes? Cadê Deus nisso tudo? Onde está o Senhor diante de tantas mortes? Onde está o Senhor diante de tantas brigas que nós temos visto? Queridos irmãos, o Senhor continua no lugar em que sempre esteve. Ele continua assentado no seu trono de glória e está, sim, governando sobre todas as coisas. Os nossos olhos naturais podem não ver, mas a mão do Senhor continua a operar. E aquele que sabe disso, crê nisso, ele consegue ver a direção do Senhor e para onde Deus quer guiá-lo. Aquele povo estava agora num grande desafio. Eles vão ter que ingressar à terra prometida e há muitos desafios à sua frente. Versículo 4. E o Senhor fará com elas como fez com Sião e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Quem são elas? São as nações inimigas que estão na frente do povo de Deus, as impedindo de cumprir a promessa do Senhor. Então, vamos lembrar que há 40 anos atrás, Moisés enviou 12 espiões para averiguar como era a terra prometida. Eles voltaram, 10 falaram que era uma terra terrível, porque haviam muitos gigantes e eles jamais conseguiriam derrotá-los. Somente Josué e Calebe creram no Senhor. O que aconteceu? Aquele povo, por não ter fé, foi condenado a viver esses 40 anos no deserto. E aqui Moisés está relembrando, olha, larguem esse medo dessas nações inimigas. Não cometam novamente a mesma loucura de se deixar parar pelos desafios que estão à frente de vocês. Por quê? Porque o Senhor vai derrubar esses desafios da mesma forma como derrubou os anteriores. Como eu posso alimentar a minha fé? Eu preciso me lembrar o que Deus já fez por mim. Porque quando eu olho os desafios que estão à minha frente hoje e vejo quão grandes eles são, e trago a memória daquilo que Deus já me livrou, aquilo que Ele já fez na minha vida, eu começo a alimentar a minha fé, porque eu sei, o Deus que me livrou lá atrás vai me livrar hoje. O Deus que me salvou lá atrás vai me salvar agora. Então o Deus que derrotou o Egito, o Deus que derrotou os amalequitas quando eles atacaram o povo de Israel, é o mesmo Deus quem vai entregar Israel nas mãos do seu povo. E o que Ele fez quando Josué e aqueles homens andaram 7 vezes ao redor de Jerusalém, aquelas que hoje é Jerusalém, era Jericó, aquelas muralhas caíram, sem nenhuma luta, sem nada. Por que isso aconteceu? Porque o Senhor continuou à frente. E Josué creu nisso. Josué foi levantado para ser substituto de Moisés. E a única coisa que ele tinha feito até o momento era o serviço militar, não que seja desprezível. Mas ele liderou o povo nas batalhas. Ele foi um dos 12 espias. Mas agora ele vai ter uma responsabilidade ainda maior. Ele vai ter que liderar aquele povo também espiritualmente. E que peso cai agora sobre esse homem?
ser o substituto de Moisés. Meu Deus. Meu Deus. Já imaginou um negócio desse? Substituir Moisés, cuidando de todo aquele povo, todo dia aquele povo reclamando de fome, de sede, aquela confusão, rebeldias que tiveram, ataques inimigos. E Josué não tinha tanta moral, não. Porque quando ele falou que era para o povo crer, o povo não foi na onda dele, não. Ele não era, embora fosse um homem de destaque, não era um homem que o povo seguia cegamente. Mas Deus levantou ele. E as palavras que o Senhor trouxe para ele são justamente essas. Ordenei, versículo 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você repartirá entre elas como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Josué iria perder o seu líder, aquele a quem ele tinha acompanhado durante toda aquela caminhada. Mas o seu líder vai apontar para Josué, aquele a quem ele verdadeiramente deveria seguir, aquele a qual verdadeiramente estaria com ele a cada passo nessa nova jornada. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, essas promessas, embora voltadas ao povo de Israel, voltadas para Josué, elas não se limitam apenas ao povo daquela época. Como sabemos disso? Curiosidade para o crente. Como o crente sabe que a promessa bíblica já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Basta ver se a promessa bíblica foi repetida no Novo Testamento. Se a promessa bíblica não foi repetida no Novo Testamento, é porque a promessa já se cumpriu. Como nós sabemos disso? A promessa do Messias. Foi prometido que ele viria de Belém, o Novo Testamento nos aponta que veio. Samuel pregou de Joel. Nós vemos lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Hebreus 13. Lá perto de Apocalipse, lá no finalzinho. Hebreus, capítulo 13. Eu vou ler até o versículo 8 e vamos ver se os irmãos vão conseguir entender sobre o que o pregador está falando. Do 1 ao 8, igual nós lemos no outro. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, praticando-a, que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 5 novamente. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse:
Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Talvez aí na sua Bíblia, no final disso, tenha uma letrinha. Está vendo uma letrinha minúscula em cima da palavra aí? Essa letrinha vai apontar para o que tem embaixo da sua Bíblia, que é o rodapé. Ali você vai encontrar Deuteronômio 31:6. O pregador está literalmente repetindo o que Moisés falou há milênios e milênios atrás. O pregador está simplesmente repetindo o que Moisés disse há milênios e milênios atrás. Irmãos, o crente não precisa de coisa nova. O crente precisa se lembrar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aquela promessa não foi apenas para o povo de Israel. Aquela promessa foi e é para todo servo e serva de Deus, porque aqui no Novo Testamento ela é repetida em que contexto? Contexto de amor na igreja, contexto das lutas e batalhas que os crentes enfrentam, contexto familiar e contexto financeiro. No primeiro versículo ele vai falar sobre a hospitalidade e o amor fraternal. No 2 ele vai dizer que muitos, até mesmo quando foram ajudar pessoas, acabaram acolhendo anjos sem saber. No 3, ele vai dizer para se lembrarem daqueles que estão sofrendo, que estão sendo maltratados, como se consigo mesmo fosse nas suas orações. No 4, ele vai falar sobre a importância do casamento. No início do 5, ele vai falar sobre a questão do dinheiro e vai encerrar repetindo o versículo que nós lemos. As palavras do Senhor: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não importa qual situação seja da nossa vida, seja a situação financeira, seja a situação familiar, seja relacionamento entre a igreja, entre os irmãos, a palavra do Senhor para nós é: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para nós. E quando eu estiver passando por crise, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E quando eu estiver enfrentando lutas e batalhas no meu lar, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E quando eu tiver cometido pecados, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É uma promessa do Senhor. E o que o versículo 8 vai nos dizer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que fez aquela promessa, o mesmo Deus que falou através de Moisés, através de Josué, é o Deus que fala hoje aos nossos corações. Essa palavra é para nós. Nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos onde nós não sabemos sequer o que fazer, essa palavra vinda direto da boca de Deus precisa arder nos nossos corações. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca. Amado irmão, não importa o que você venha a passar, você não está sozinho. Deus é contigo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das suas promessas. Cada uma dessas promessas ou já se cumpriu ou está para se cumprir. E essa promessa maravilhosa tem se cumprido na nossa vida, irmãos. A cada dia, a cada momento, a mão do Senhor tem nos guardado. Ainda que nós não estejamos vendo, se nós chegamos até aqui vivos, é porque o Senhor tem nos guardado. Sequer sabemos de quantas coisas Deus já não nos livrou. E aquelas que nós sabemos, precisamos trazer à memória. Quantas vezes não tivemos em situações até de risco de vida? Quantas vezes já não enfrentamos estar no meio de tiroteios? Quantas vezes já não sofremos assaltos? Quantas vezes já não ficamos doentes? Sofremos acidentes? Em todas essas, o Senhor nos guardou e nos trouxe até aqui, porque Ele continua falando: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No original, no hebraico e também no grego, esses pequenos textos, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, eles são escritos de forma que, se fossem trazidos para o português, seriam muito estranhos. Porque o texto vai trazer 5 afirmativas negativas. Então, mais ou menos, seria como se Deus estivesse falando: não, 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 nunca o deixarei. Não, 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 nunca o abandonarei. Para nós, não encaixaria muito. Mas se fôssemos adaptar o texto no literal, seria mais ou menos como se Deus estivesse dizendo: nunca,
jamais, em hipótese alguma, de jeito algum, de forma nenhuma, nem pensar, nem cogitando, nem se algo pudesse acontecer, ainda que jamais, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele faz constantes repetições nisso. Eu não os abandonarei. Aquele povo podia perder o seu líder, mas se continuassem firmes nos caminhos do Senhor, jamais perderiam o seu guia eterno. Jamais. E nós também, irmãos, podemos perder tudo nesse mundo, tudo, tudo. Porque estar com Deus não significa que nós somos imunes às dificuldades dessa vida. Não é uma vacina espiritual que vai nos imunizar de todo e qualquer problema. Não, isso não existe na vida espiritual. Mas é uma vacina de fortalecimento, onde ainda que eu enfrente as enfermidades, elas não me matarão. Eu estou com o Senhor, Ele está comigo. Aonde eu preciso chegar? Aonde é o propósito de Deus para a minha vida? Para onde Deus quer me levar? O que ainda é necessário ser feito? Somente Deus tem a resposta certa para isso. Somente Ele é o guia verdadeiro que vai me levar para o caminho, verdade e a vida que conduz aos céus. Somente Ele tem esse poder. Por quê? Porque somente Ele pode guardar verdadeiramente a minha vida. Nenhum homem pode me guardar totalmente. Infelizmente, nenhum pai, nenhuma mãe pode guardar totalmente seu filho, embora quisesse. É impossível impedir que as pessoas enfrentem suas próprias lutas. É impossível impedir que as pessoas sofram. Mas há um Deus todo-poderoso à frente. E quando nós estivermos como crentes maduros espiritualmente, diante daquele que é mais fraco, precisamos talvez ensinar isso. Você que é pai e mãe, ensinar isso aos seus filhos. Você que está evangelizando alguém, ensinar isso. Olha, ainda que eu morra, ainda que eu me vá, ainda que tudo se acabe, há um Deus eterno e Ele continua sentado no seu trono de glória. Ele vai guiar você em cada etapa da tua vida. O crente precisa falar e relembrar isso. E que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse para falar uma coisa dessa? Porque isso aqui, ó, já pararam para pensar em você trazer uma responsabilidade dessa? Falar para alguém, eu vou estar com você todo dia, todo santo dia, não importa onde você esteja, eu vou estar com você. No dia que você não puder estar com a pessoa morre. Misericórdia. Que dor vai ser? Fazer uma promessa dessa a gente pode fazer até de boca, né? Ah, vou sempre estar com você, mas no fundo não vai. É impossível. Em alguma hora vai se desgrudar. Mas Deus pode fazer essa promessa. Porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Você sabe o que está acontecendo agora com quem ficou na tua casa? Sabe? Talvez chegou até preocupado aqui pensando em alguém. Mas sabe o que está acontecendo lá? Deus sabe. Entrega nas mãos de Deus. Você pode fazer alguma coisa se alguém estiver tendo um risco de vida agora? Nesse exato momento? Deus pode. Entrega nas mãos de Deus. Você pode socorrer essa pessoa agora? Não. Mas Deus pode. O que Moisés está ensinando para a gente é: parem de confiar nas suas próprias forças. Parem de confiar nas forças dos líderes. Pare de confiar nas forças dos homens. Pare de confiar talvez até mesmo na força daquele crente, daquela crente que tem ali te ajudado e te acompanhado, porque você está jogando um peso sobre essa pessoa, um peso da qual ela não vai conseguir carregar. Porque nós não podemos fazer isso. Nós não conseguimos. O pastor da igreja não pode carregar a vida espiritual de todos os membros nas costas. Ele vai morrer, e os membros também. Moisés não podia carregar a vida espiritual daquele povo nas costas. Ele ia morrer. Mas as nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nada é pesado para Ele, irmãos. Quando Deus faz uma promessa dessa, é porque Ele verdadeiramente pode cumprir.
Não importa o que eu venha passar na minha vida, eu sei, Deus está comigo. Aquele que prometeu é fiel e poderoso. Ele está ao meu lado. Eu não posso solucionar todos os problemas da minha vida, mas eu sei de alguém que estará comigo para enfrentá-los. E talvez ele não resolva todos os meus problemas. Josué precisou ir para a guerra, precisou lutar. Gente morreu para eles conquistarem as terras prometidas. Gente do povo de Deus. Não foi só inimigo que morreu, não, era guerra. Muito crente morreu também. Mas o Deus poderoso estava à frente. Irmãos, essa é a nossa diferença para o mundo. Nossa diferença para o mundo não é que a nossa vida vai correr melhor que a deles, não. Talvez eles sejam mais bem-sucedidos que nós. Talvez consigam os melhores empregos. Talvez tenham os filhos mais comportados. Talvez tenham as melhores roupas, o melhor cabelo. Talvez pareça que a vida deles esteja uma maravilha e a nossa uma desgraça que só. Mas eles não têm a Deus. E o dia vai chegar, como foi pregado pela manhã. O dia da calamidade vai chegar. Deus vai julgar toda a terra, e aquele que não estiver com o Senhor não vai conseguir se escorar nas suas riquezas, não vai conseguir se escorar na sua família, não vai conseguir se escorar naquilo que juntou, naquilo que tem. O único que pode guardar verdadeiramente as nossas vidas é o Deus que na cruz do Calvário ofereceu o seu Filho por nós, e hoje, salvos e remidos no sangue de Cristo Jesus, nós temos segurança plena no nosso Salvador. Ele é a rocha cuja igreja está edificada, uma rocha eterna. As portas do inferno não prevalecem sobre ela. E é diante desses tempos de calamidade, desses tempos tão difíceis, irmãos, nós não sabemos como vai estar o futuro. A gente não sabe se amanhã o alimento vai estar mais caro do que nós possamos pagar. Talvez aqueles que viveram a inflação lá na época, antes do Fernando Henrique, saibam o terror que foi. Eu não vivi isso. Não vivi isso, mas talvez viva agora. Não sei. Não sabemos aí se esses homens vão puxar arma para o outro e começar uma guerra civil aqui no Brasil. Não sabemos se vai vir uma doença ainda pior para desgraçar mesmo esse povo. Não sabemos de nada, irmãos. Nós podemos dizer o que vai acontecer amanhã? Não podemos. Mas há um Deus à frente. Há um Deus à frente. E é por isso que Jesus vai dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã, sofram cada dia o seu próprio mal. E o amanhã está nas mãos de Deus. O que eu vou comer amanhã está nas mãos de Deus. O remédio de amanhã está nas mãos de Deus. A cura, a resposta está nas mãos de Deus. E se amanhã o mundo pegar fogo, eu estou seguro porque estou nas mãos de Deus. A nossa segurança está em Deus, somente em Deus. Não são as boas notícias que vão nos trazer segurança. Porque boa notícia vem e a notícia ruim já vem logo em seguida, que é para destruir a alegria. Tem vezes que não dá nem para aproveitar a boa notícia. Quando vem a boa notícia, a outra já vem chutando a porta. É ou não é? E é assim desde o início do mundo, irmãos. É assim desde o início do mundo. Vamos pegar lá a igreja, lá atrás. Não tinha um dia de paz. Preguei, 5.000 se converteram. No dia seguinte está Pedro preso. Meu Deus do céu. Oramos, Pedro foi solto. Aleluia, glória a Deus. No dia seguinte mataram Estevão. Meu Deus. Nunca foi fácil e nunca será fácil. Nós não podemos viver a nossa vida esperando dias melhores. Nós temos que viver a nossa vida confiando no Deus que é melhor que todas as coisas. Nesse sim eu confio e nele eu espero. Ele é o meu governante. Moisés era o governante daquele povo. Ele era o governador daquela região. Ele mandava e desmandava. Ele fazia cumprir a lei. Os 70 juízes eram submissos a ele. Mas ele já estava com 120 anos. Chegou longe, aturando tanta coisa. Nós não podemos confiar em governantes terrenos. Não podemos confiar em governantes espirituais, em líderes espirituais, no sentido claro de depositarmos inteiramente a nossa vida a eles. Também não podemos confiar na nossa própria força. Eu sou crente, então está tudo certo. Irmãos, tem dia que é difícil sair da cama.
Irmãos, tem dia que o desespero bate, a gente não sabe o que fazer. Tem dias que a gente talvez não chore porque as lágrimas já não saem de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor. E há crente que talvez morra nessa situação. Tem crente que vai morrer nessa situação. Mas a promessa do Senhor permanece. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não, 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 não. Nunca o deixarei, de forma alguma, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, nem sonhando. Nunca o deixarei. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Os crentes hoje gostam de falar, né? Toma posse da promessa. A promessa que eles mesmos inventaram. Eu te dou uma promessa aqui para você tomar posse. Pode erguer a mão e pode tomar posse. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. Pode tomar posse dessa, porque ela é real. Foi o próprio Deus que disse. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele está contigo, meu irmão. Traga a memória agora teu sofrimento da semana. A batalha que você enfrentou. Pode ter um tempo aí para pensar. Pensa naquilo que Deus já te livrou quando você chegou perto da morte. Falou, agora já era. Quando a família chegou na beirada para se destruir. Quando a crise bateu e falou, agora é o fim. Pensa no momento que o maior susto que você já tomou na tua vida. Pode pensar. Antes mesmo de você se converter, pode pensar. Lá estava Deus que te amou antes da fundação do mundo e falou, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Cada livramento da nossa vida, até chegar até aqui, foi a mão de Deus. Não foi o acaso, não foi sorte, foi a mão de Deus. E se você chegou aqui, não escorregou ali na escada e quebrou o pescoço, foi a mão de Deus. Porque Deus queria falar para você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hoje Deus te chama, irmão. Hoje Deus te chama. Nosso pastor não está aqui. A maioria dos líderes não estão aqui. Estão no encontro de casais e louvado seja Deus por isso. Mas Deus está aqui. Deus está aqui. E é Ele quem tem falado ao teu coração. Receba essa promessa de Deus. Não deixe que as notícias que estão surgindo aí atemorizem o teu coração, não. Não deixa que a luta que você está enfrentando atemorize o teu coração, não. Não deixa que o sofrimento, que a angústia, que a solidão, que o sentimento de abandono, não deixe isso entrar. O crente pode sofrer tudo, mas uma coisa é que nós não vamos sofrer nunca. Nunca seremos abandonados, nunca. Isso eu não posso dizer nunca que eu não vou morrer doente. Eu não posso dizer nunca que eu não vou morrer de bala perdida. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, nunca morrerei sozinho. Porque ainda que eu morra numa vala sem ninguém ver, tem um Deus do meu lado ali. E Ele vai levar minha alma para o trono da sua graça. Nem a morte nos separa do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta Paulo. E ele começa a dar todas aquela lista. É a morte, a vida, os anjos, os demônios, principados e potestades, falando dos governos terrenos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem que crer nisso. Tem que crer nisso. Quando a batalha vier, a dificuldade vier, quando todas as vozes estiverem na tua cabeça, pensa na voz de Deus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos orar. Como é bom, Senhor. Como é bom ler essas palavras, Pai. Como é bom, Senhor. Como é reconfortante. Como traz esperança, Senhor. Como traz alívio. Como traz paz. Como traz alegria saber que o próprio Deus falou diretamente para mim, que nunca me deixará, que nunca me abandonará. Senhor, eu não estou sozinho nessa terra, meu Deus. Meu Deus, ainda, Pai, que pai e mãe nos abandonem.
Tu jamais nos abandonarás. Os nossos nomes estão gravados nas palmas das tuas mãos, Senhor. Meu Deus, tu conhece cada estrela pelo nome. Tu sabes quantos fios de cabelo estão na nossa cabeça, Senhor. Senhor, tu já contou cada lágrima que derramamos durante toda a nossa vida, Senhor. Senhor, nós estamos seguros nas tuas mãos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, alimenta a nossa fé, Senhor. Como uma chama, ó Pai, que arde, 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 queimando, Senhor, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E a esperança é saber que o Senhor está conosco e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Senhor, governos vêm, governos vão. Enfermidades vêm e vão. Dificuldades vêm e vão. Pessoas vêm e vão. Mas o Senhor permanece eternamente. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Cada uma das tuas promessas, ó Senhor, é viva, verdadeira e eficaz. Eu nunca estarei sozinho, Senhor. Nunca estarei sozinho, pois o Senhor está me guiando, Deus. Senhor Jesus, que cada decisão da minha vida passe pelo crivo da Tua Palavra. Que, ó Deus, nos meus momentos de desespero, eu não venha a tomar as decisões da minha própria cabeça. Não, Senhor, livre-nos disso. Assuma a frente, ó Pai, da nossa vida. Guia-nos, ó Deus, pelo caminho da Tua Palavra, pois só Tu sabe o que é melhor para nós, Senhor. Oh Deus, que o mundo possa ver, ó Pai, que o mundo possa ver que nós não somos um povo que vive em desespero, que vive em agonia, que vive triste, que vive em síndrome de abandono, mas que possam ver em nós que mesmo com tantas lutas e batalhas, o Teu povo permanece firme. Não porque somos um povo forte, mas porque somos um povo que segue um Deus forte, um Deus que vai à frente das nossas batalhas, um Deus que enfrenta os nossos inimigos, um Deus que levou sobre si as nossas enfermidades, um Deus que salvou as nossas almas e nos firmou numa rocha inabalável, que é a Sua santa presença. Oh Senhor, que cada dia, cada momento, nos lembremos que Tu nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Nós Te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.